tem duas exigências para ser ministro do Supremo: notável saber jurídico, e eu tenho, e reputação ilibada, também tenho. Esse é Reinaldo Azevedo, homem que, segundo ele mesmo, tem saber jurídico e reputação ilibada. Reinaldo Azevedo é jornalista há quase 4 décadas e tem muita fama e muitas contradições. Reinaldo foi um dos donos da revista Primeira Leitura. A revista teve vida curta e por diversas vezes ele culpou o PT pelo fechamento, dizendo que o governo sufocava veículos críticos cortando verbas publicitárias. O PT fechou uma revista minha. Fechou como? Criando constrangimentos no mercado publicitário. Eu sei o que o PT significa no governo. O PT fechou uma revista minha. Olha pra mim. O PT fechou uma revista minha. E eles conseguiram fechar. Conseguiram fechar como? Asfixiando o mercado publicitário. Ameaçando agências de publicidade. Alguns anos depois, sentado na frente de Lula, numa entrevista exclusiva, Reinaldo disse o seguinte: Dou testemunho mesmo. Eu fui um duro crítico do PT durante 13 anos. Muito duro, o presidente sabe disso. Eu nunca perdi nenhum emprego por causa disso. Ele mentiu antes ou mentiu agora? E só isso já coloca em xeque a tal reputação ilibada, né? Mas negar o passado não ficou só nisso. O mesmo reflexo aparece quando o assunto são programas sociais. No podcast Inteligência Limitada, Reinaldo afirmou com todas as letras: Mas se você falar assim, Reinaldo, você bateu alguma vez no Bolsa Família? Nunca. Entendi. Porque eu sou favorável. Eu nunca ataquei o Bolsa Família. Eu nunca chamei Bolsa Família de Bolsa Miséria. Mas no blog da Veja, nesse post, ele escreveu o seguinte sobre o Bolsa Família. Os números revelam o óbvio. O Bolsa Família é uma indústria da miséria, com porta de entrada sem porta de saída, que transforma os pobres em eleitores dedicados. Esse não me parece o vocabulário de alguém que apoia o programa. Outro programa que Reinaldo foi contra, mas que agora ele diz que sempre foi a favor, é o Minha Casa Minha Vida. Eu nunca ataquei o Minha Casa Minha Vida. Eu já critiquei a Minha Casa Minha Vida, que foi talento demais. Agora ele diz que só criticou a demora do programa, mas isso é mentira. O post feito por ele na Veja conta uma história diferente, porque sobre o Minha Casa Minha Vida ele escreveu o seguinte: o programa já parte do rótulo, é mobilização eleitoral, vai tentar produzir mais emoção do que tetos. Ele também citou um poema de Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ele disse que era inevitável citar o poema, e esse poema ilustra bem o sentimento que ele tinha pelo programa. É até assustador a forma como ele quer reescrever o passado, e o que nos faz perguntar: será que dá para confiar em suas análises? Porque, segundo suas análises recentes, o MST não é uma organização terrorista, e nem pratica atos semelhantes ao terrorismo. Eu quero falar do MST aqui. O MST é terrorista? É isso mesmo? E vamos botar alguns números. Eu endosso todos os métodos? Não, e já critiquei e critico. Agora, é terrorista? Porém, antigamente a visão dele era totalmente oposta. Porque eu acho que as práticas do MST, com frequência, são práticas terroristas. Vai pegar o que define terrorismo lá na Lei 13.260 para ver se o MST não pratica terrorismo. O MST continua o mesmo de sempre, mas na visão do Reinaldo, o MST foi de lixo ao luxo. E isso não só aconteceu com o MST, porque a mesma reviravolta aconteceu com Paulo Freire, que era uma das figuras mais atacadas por ele durante anos. E essa é a análise que ele tem agora sobre o Paulo Freire. O Paulo Freire é apenas, talvez, o autor brasileiro mais citado no mundo. Não existe um método Paulo Freire de alfabetização de criança, isso é uma fantasia. Tampouco Paulo Freire pregava essa politização que esses idiotas imaginam das escolas, isso tudo é mentira. Porém, essa era a análise que ele fazia sobre o Paulo Freire. O Paulo Freire, educador Paulo Freire, que tinha um método de alfabetização de adultos, que não tinha nada a ver com a alfabetização de criança, entende? Já como método de alfabetização de adultos, já era uma porcaria, pura ideologia. E não adianta os loucos do Paulo Freire virem encher meu saco que eu tô cantando e andando. É uma merda aqui, entendeu?
Aí passaram aquilo para educar criança. Então, em vez de educar criança, ficam ensinando luta de classes para criança. Ficam ensinando marxismo para criança. Ficam tentando criar criança comunistinha. Né? Aí a pessoa fica comunistinha e analfabeta. Ou seja, analfabeta é analfabeta. Já que mesmo um instruído comunista é um analfabeto moral. Paulo Freire foi de merda para mito. E a mesma coisa aconteceu com Boulos. Antes, o Reinaldo achava o Boulos um bosta. Outro dia, esse delinquente intelectual que é o Guilherme Boulos, que também é colunista da Folha, escreveu na Folha: agora o Reinaldo, que era o Rottweiler, o pudo do Temer. Uma ova. Pudo era você. Você é um pudo, o pudo do PT. Você ajudou a derrubar a Dilma. É por isso que você está infeliz. Porque as manifestações violentas que você apoiou em 2013 ajudaram a fraturar a base de apoio a Dilma. Seu cretino. Você não sabe nada, rapaz. Você não estuda nada. Você é só um filhinho de papai que ganhou um brinquedinho novo. Antes você tinha Atari, agora você tem o MTST. O MTST é o seu Atari, cara. Você entendeu o ponto qual que é? Né? Você fazia xixi na sala, continua fazendo xixi nas instituições. Você é um bosta. Hoje o Boulos virou seu amigo. Estamos ambos felizes por tê-lo aqui, ministro. Eu vou chamar de Boulos porque a gente é amigo. Será que Boulos deixou de ser um bosta ou foi o Reinaldo que mudou? Outra pessoa que o Reinaldo frequentemente criticava era a Dilma. Ela pertenceu a grupos terroristas. Grupos terroristas. E quem chama os grupos a que ela pertencer de terrorista não sou eu, não. É Jacob Gorender, um historiador de esquerda, no livro Combate nas Trevas. Por quase 2 anos, Reinaldo foi um dos maiores defensores do impeachment de Dilma Rousseff. Ele se vangloriava de ter sido o primeiro jornalista a colocar as palavras Dilma e impeachment na mesma frase. Ele afirmava que as pedaladas fiscais configuravam crime de responsabilidade inequívoco. Era certeza absoluta, tanta certeza que quando alguém dizia o contrário, ele se irritava. Até uma tal Associação Brasileira de Ciência Política, Reginaldo, resolveu emitir uma nota contra o impeachment. Associação de porra nenhuma! Vem não pra usar de especialista aqui. Especialista de porra nenhuma. Vocês não sabem nada. Vocês estão defendendo o partido de vocês. Vocês não estão defendendo a lei. Gente michuruca, gente vagabunda, gente pendurada nas tetas do governo. Porém, agora ele diz que na verdade não. Agora ele diz que Dilma não fez pedalada fiscal. Não tinha pedalada nenhuma. Lembrando que ele diz que tem um notável saber jurídico. Notável saber jurídico. E eu tenho. Alguém com todo esse suposto saber jurídico demorou mais de 1 década para perceber que a Dilma não tinha feito pedalada fiscal? Ou será que talvez essa mudança não tenha nada a ver com fatos ou embasamentos, mas sim com conveniência? E em nenhum lugar a conveniência fica mais evidente do que no padrão de provas que ele exigia, dependendo de quem estava sendo investigado. Eu digo isso porque, em 2012, durante o julgamento do Mensalão, Reinaldo defendeu a condenação de José Dirceu, mesmo sem provas periciais diretas. Seu argumento era o seguinte: chefes de quadrilhas não costumam deixar rastros, não fazem ligações, não mandam e-mails. Porém, aí vem a hipocrisia, porque anos depois, quando a Lava Jato avança sobre Lula e o caso do Triplex do Guarujá, a abordagem de exigência foi totalmente diferente. Quando sai a sentença do Sérgio Moro contra o Lula. Eu fui ler, como eu sempre faço. Né? E as provas não estavam lá. E até hoje ele nunca disse em quais páginas as provas estão. Ou seja, agora o padrão mudou. Agora ele precisa de escritura em nome de Lula, contrato de compra e venda ou recibo assinado. E nas eleições, o mesmo duplo padrão se repete. Só que dessa vez ele não muda o critério, mas na verdade ele inverte a posição. Após a derrota de Aécio Neves para Dilma por margem estreita, Reinaldo publicou um post questionando o resultado das eleições
eleições. Porém, quando Bolsonaro também questionou o resultado das eleições de 2022, Reinaldo decidiu aplaudir cada decisão do ministro Alexandre de Moraes, que estava punindo quem questionava o resultado. Evidentemente, o que a urna tirou, a urna acabou com a fraude. E já que estamos falando sobre o STF, que é um dos nossos 3 poderes, vamos falar também do nosso 4º poder, que é a imprensa. Imprensa essa que Reinaldo agora diz que não é de esquerda. Geralmente quem acha que a imprensa é de esquerda são essas milícias digitais do bolsonarismo que vivem da mentira e do esgoto moral. Mas antigamente ele tinha convicção de que a mídia era sim de esquerda. Ao contrário, a imprensa é petista demais. 90% dos jornalistas são petistas. Os outros 10%, nos outros 10%, 90% são do PSOL. E o resto é liberal. Uns 3 ou 4. O resto tudo de joelhos pro PT. Veja lá o caso, vou voltar ao caso do Movimento Brasil Livre. Os meninos apanharam lá dos trogloditas do seu Guilherme Boulos. Cadê a indignação da imprensa? Cadê colunista para escrever? Jornalismo é majoritariamente esquerdista. Geralmente quem acha que a imprensa é de esquerda são essas milícias digitais. Será que ele também fazia parte das milícias digitais do bolsonarismo? Ou será que os jornalistas deixaram de ser de esquerda? Bom, segundo um estudo da Universidade Federal de Santa Catarina, mais de 80% dos jornalistas brasileiros são de esquerda. E falando em esquerda, não poderia faltar as opiniões de Reinaldo sobre o maior líder de esquerda, que é o Lula. Reinaldo foi um duro crítico ao Lula por vários anos. Ele até chegou a escrever um livro chamado O País dos Petrárias. O termo Petrária ficou popular e é usado até hoje para chamar alguém que defende cegamente o PT. E o Reinaldo considerava que o Lula tinha quebrado o Brasil. Quem quebrou o Brasil, Lula, foi o seu partido. Quem conduziu o país para a maior recessão da sua história foi o PT. Quem quebrou a Petrobras foi o PT. Quem quebrou o setor elétrico foi o PT. Quem empurrou o país para a inviabilidade foi o PT. Quem conseguiu conciliar inflação alta, juro alto e déficit explosivo? PT. A trilogia do capeta, meu filho. Porém, agora ele acha o governo Lula nota 11. Se você tivesse que dar uma nota pro governo Lula nesse primeiro ano de 0 a 10, qual seria? Pro governo Lula dou nota 8, pro Lula dou nota 11. Essa mudança de opinião abrupta causa situações estranhas. Por exemplo, quando ele estava no Flow e o Igor fez essa pergunta para ele. Eu não consigo acreditar que ele é um bom samaritano, entendeu? Que ele é um cara que não é corrupto. Eu tenho medo dele, porque assim, eu acho que ele é um político muito hábil. Ele tem demonstrado isso. O fato dele ter se juntado com o Alckmin demonstra isso. E um político muito hábil numa máquina tão corrompida quanto a nossa é muito perigoso. Porra, vou embora, essa porra é reacionária. Não. Ele ficou praticamente 20 minutos fazendo uma ginástica mental para no final dizer o seguinte. Agora, aí a questão é, o que é que você vai dar em troca? Se você falar assim, o Lula errou, o PT errou quando entregou estatais para partidos, errou. Espero que não cometa o mesmo erro. Por anos, o bordão de Reinaldo era claro. Lula sabia de tudo, era o chefe, o poderoso chefão, o mentor dos petralhas. Mas agora, na visão de Reinaldo, a culpa foi dos outros partidos. E o único erro do Lula foi ter entregue as estatais para esses partidos. Diante de tudo isso, uma pergunta inevitável fica no ar. Afinal, por que Reinaldo mudou tanto? O próprio Reinaldo já respondeu essa questão algumas vezes. Segundo ele, o principal momento de ruptura foi quando Moro decretou a sentença do Lula. Quando eu li a sentença e eu não encontrei a prova, babou. Eu fui lá, botei um uísque. E aí? Botei um single pra mim.
Falei, agora eu vou me fuder. Sinceramente, essa resposta não me parece satisfatória. Afinal, não explica a clara aproximação dele com o PT e seus aliados. E também não explica o fato dele mentir sobre si mesmo, como fez quando disse que nunca perdeu um emprego por causa do PT. Ou quando disse que nunca tinha atacado o Bolsa Família. E por aí vai, né? Então, eu fui atrás de novas respostas, mas esclarecedoras. Então o que nos resta é pesquisar mais a fundo para tentar descobrir o real motivo. Eu fiz isso e achei algumas teorias. A primeira é a de que ele se vendeu. A segunda é de que ele estaria sendo chantageado. E a terceira é a de que ele seria um tucano. E já que os tucanos se uniram com os petistas, ele passou a apoiar o PT. Bom, vamos começar com a primeira teoria, que é sempre usada, não só para explicar a estranha mudança do Reinaldo, mas também é usada para explicar a mudança de todo mundo que de uma hora para outra decide virar a casaca. Mas a jornalista Paula Schmidt discorda disso, apesar dela não descartar a possibilidade. A teoria dela é outra. Na visão dela, o Reinaldo estaria sendo chantageado. Uma pessoa que muda de opinião tão radicalmente da noite pro dia está provavelmente sendo chantageado. Para sustentar essa suspeita, ela conecta essa ideia ao material da Vaza Jato, sugerindo que mensagens comprometedoras poderiam ter sido usadas como instrumento de pressão contra jornalistas e figuras públicas, incluindo o próprio Reinaldo. Acho que a Vaza Jato botou um monte de gente na lista de coerção. Tinha mais material para destruir os jornalistas do que ele tinha contra as autoridades. Ele falou, tem mais material de jornalista aqui do que tinha sobre as autoridades. E a última teoria que circula bastante seria a de que ele é um apoiador dos tucanos e de que ele tem uma forte ligação com os tucanos. A base dessa teoria é a de que Reinaldo teria se tornado mais crítico à Lava Jato quando a operação começou a bater mais forte nos tucanos. A teoria também diz que quando os tucanos se aliaram com o Lula, ele teria passado a atuar de vez em defesa dos petistas. Por sinal, no Roda Viva, em uma conversa entre jornalistas que o próprio Reinaldo participou, essa jornalista mandou uma indireta pro Reinaldo, dizendo que certos jornalistas se tornaram mais críticos à Lava Jato quando a operação começou a bater mais forte nos tucanos. Nós percebemos que muitas pessoas eram defensores da Lava Jato alguns anos atrás, enquanto no começo apenas alguns partidos políticos eram investigados e processados. Essa é uma acusação que fazem contra mim é falsa. E eu não aceito indireto. Eu não acusei ninguém aqui, não estou falando. Não, senhora, eu participo do debate faz tempo. O senhor poderia deixar eu participo do debate faz tempo. Tá. Deixa. Obrigada pela Mas não venha com... Bom, primeiro temos que saber se o Reinaldo era de fato um tal apoiador dos tucanos. Ele diz que não, ele diz que sempre foi um crítico. Para provar isso, ele recomenda procurar as antigas críticas que ele fazia aos tucanos. Porém, é difícil de achar, afinal ele começou sua carreira como jornalista em 1991 e nem tudo de lá pra cá foi digitalizado. Então fica difícil procurar essas supostas críticas. Na verdade, os registros até mostram o contrário. Em 1997, Reinaldo entrevistou o então senador tucano José Serra e o chamou de apóstolo, dizendo que o tucano era um dos poucos políticos que tem o Brasil na cabeça e muitas ideias à mão. E todo o resto da entrevista é notavelmente branda, sem tocar em nenhum ponto polêmico. Em 1996, ele rasgou elogios ao tucano Luiz Eduardo, que foi presidente da Câmara e era candidato natural à presidência. Para ser justo com Reinaldo, ele fazia críticas ao tucano FHC. Porém, quando criticava o governo FHC, ele encontrava sempre um jeito de equilibrar. Em um artigo sobre o
os desafios do próximo presidente, ele reconhece que o governo atuou de forma tímida e medíocre no combate à pobreza, mas imediatamente lista como feitos positivos as privatizações, a desregulamentação econômica e a abertura ao capital estrangeiro. É interessante notar que essa postura de elogiar até mesmo quando está criticando está se repetindo, porém agora com o Lula. Por exemplo, quando o Reinaldo faz críticas à ligação de Lula com ditaduras. Minhas caras, meus caros, uma pergunta: até quando o presidente Lula, que é um democrata de credenciais históricas, vai permitir que a sua biografia seja maltratada por um tiranete de província, porém muito perigoso, como Nicolás Maduro, que traz dezenas de mortes nas costas? Lula não. Convenham, com seus programas sociais, com sua luta contra a ditadura, salvou vidas. Para além de um mero apoiador e admirador dos tucanos, parecia que Reinaldo tinha uma certa ligação com os tucanos, e isso aparentemente ficou claro com os vazamentos de áudios entre ele e Andréa Neves, irmã do tucano Aécio Neves. Mas tudo isso é apenas uma teoria. A verdade absoluta somente o próprio Reinaldo pode nos fornecer. Então entrei em contato com o Reinaldo para obter respostas. Caso ele queira responder por vídeo, divulgaremos o vídeo aqui no canal. Caso responda por texto, a resposta vai se encontrar na descrição e comentário fixado. Mas me diz aí, na sua opinião, qual foi o verdadeiro motivo que fez Reinaldo Azevedo mudar tão brutalmente de posição? Comenta aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, considere apoiar de qualquer forma, porque nesse canal fazemos vídeos polêmicos, importantes e sensíveis, que são os mais difíceis de publicar na plataforma. Então, para garantir que mais vídeos assim continuem saindo, o seu apoio faz toda a diferença. Gostou? Dá like aí, se inscreva no canal, pra gente é importante.